da Resenha. Chegamos, está começando o Reis da Resenha dessa semana aqui na Jovem Pan, em todas as plataformas. Toda semana um convidado especial, Vampeta. E hoje nós estamos diante de um monstro, no bom sentido, né? Tem muita história para contar. Se a resenha já estava boa aqui nos bastidores, imagina agora no Reis da Resenha, não é, Vamp? Pedro aí, tudo bem? Prazerzão, é um grande amigo, né? Então, tem várias histórias, vou contar a história até da Jamaica. Ih, cara! A história da Jamaica, que essa é uma das melhores. Professor, prazerzão recebê-lo, amigo. Renê Simões é o rei da resenha dessa semana. Tamo junto, Renê. Tá aí com você, queria pegar o pilhado. Vai fugir hoje, ele fugiu, tá com medo, o Flamengo tá lá. Tá lá, a torcida quer matar ele também. Muito bom. Sabe por quê, professor? Lembra o ano passado? Sai o sorteio, o Flamengo cai, pega o Olímpia do Paraguai. Nossa. Aí onde o senhor está sentado, ele falou: Olímpia é um nada. Olímpia, tri da Libertadores. Já passamos. Flamengo nas quartas de final. Virou um meme no mundo todo. E agora ele pegou o Peñarol, falou: o Peñarol, pra mim, não é um nada. 5 vezes campeão da Libertadores. É um nada. E agora o Flamengo vai ter que correr atrás lá. O Flamengo com dificuldade de ganhar o Peñarol sempre, né? Não fez um gol ainda na Libertadores. Não fez um gol. Muito grande. E assim, o Peñarol tem que ter um respeito, né? 5 títulos de Libertadores. Aí ele fala, ganhou 5 Libertadores, mas em 1900 e bolinha. A história não conta. E o Tite sofrendo essa pressão, né, que o Renê conhece tão bem, do técnico de uma nação como o Flamengo. Renê Simões, agradecer aqui pela sua presença no Reis da Resenha da Jovem Pan. E a gente já abre, né, falando aí do futebol brasileiro, do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo. O que você está achando dessa temporada 2024 aqui do Brasil? Eu acho que a tendência do futebol brasileiro, vamos separar tendência e pendência. A gente tem que fazer essa... Eu acho que a gente tem muitas pendências a resolver no futebol brasileiro. Uma delas é a questão da arbitragem, é do VAR, é dos comentários todos que foram feitos, a pressão que foi feita ano passado e em alguns jogos agora não se tem mais o direito de errar, porque isso virou a pendência do ano passado. Quando a tendência seria melhorar cada vez mais, né? E você ter decisões, a gente vê decisões do VAR sendo totalmente opostas a decisões e, às vezes, com o mesmo árbitro. Sim. Então, isso aí são pendências do ano passado. E a gente espera que a gente comece a ter uma tendência de melhorar o futebol brasileiro. Eu tenho muita esperança que a gente possa salvar ainda o futebol brasileiro dentro de um projeto de futebol brasileiro, porque nós não temos um projeto de futebol brasileiro. O que será o futebol brasileiro daqui 2030, 2034, 2026, 2030, 34, 38. Dessas próximas 4 Copas do Mundo, o que será o Brasil? Então... peraí, Renê, falta muito tempo, mas todo mundo trabalha assim, tendo uma organização. O que eu vou fazer? Quem é essa geração que vai estar em 38? Quem é a geração que está em 34? Quem é em 30? Quem é em 26? A gente sempre pensa, quando acaba a Copa do Mundo, no próximo treinador. E aí cometemos... A Alemanha fez esse projeto para a Copa do Mundo. Cometemos... De 2000? 2000 ela não conseguiu passar nas quartas de finais. Na fase de grupo da Eurocopa, ela parou e disse, opa, vamos fazer alguma coisa. Portugal conseguiu ser campeão da Eurocopa. Portugal já há anos tem um projeto até 2030. Portugal tem um projeto bem feito. E o nosso projeto? Qual é o nosso projeto? Por que o senhor atribui isso, professor? Assim, aqui no Brasil, a gente está vendo aí que... precisamente que comanda o futebol brasileiro, na CBF. Eliminar, sai, entra... vem um Ancelotti, bota um interino... já cai. O que o senhor atribui a isso tudo? Mas isso não é só agora. Se você pegar os últimos que eu não quero 4 presidentes, todos eles tiveram problemas. Começa lá o Marco Paulo Leonardo, o Marinho. Como é que você mantém um projeto se toda hora você troca quem comanda tudo ali? A cabeça é diferente. Então está na hora de cabeças pensantes assim, vamos fazer isso aqui, aconteça o que acontecer, mas esse projeto aqui tem que ser continuado, né? Nós temos um continente e
A minha experiência de andar pelo mundo, por exemplo, quando você vai ver os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é referência, porque nunca foi campeão do mundo, mas é referência em organização. Eles têm 4 regiões, e nessas 4 regiões você tem seleção sub-13, seleção sub-15, sub-17, sub-20. Então, o tempo todo você tem pelo menos 120 jogadores daquela categoria trabalhando dentro de um sistema para formar. Depois os 23 vão disputar uma competição. Tanto que os Estados Unidos nunca deixou de ir a uma Copa do Mundo sub-17, sub-20. Nós já deixamos. Eles nunca. Acabamos agora de não ir. E com a geração do Hendrick. Olimpíada, né? Não fomos à Olimpíada. Então, é caso de se pensar isso. O Brasil é muito grande. O que estão fazendo esses garotos lá do Nordeste? Né? Que alimentação eles estão recebendo, que instrução, que treinamento, os treinadores, que suporte, os clubes. A Fundação Getúlio Vargas tem um estudo que diz que a cada ano 10% dos clubes no Brasil estão fechando suas portas. E aí, como é que nós vamos fazer? O futebol brasileiro a gente sabe, né? Tá uma desorganização, uma bagunça, até trazendo esse panorama aqui do nosso futebol. Mas o Brasil ainda assim, mesmo com essas dificuldades, continua revelando muitos talentos, muitos craques. E continua também levando muitos jogadores para a Europa. Porque ainda assim, com vários jogadores na Europa, essa seleção brasileira, com o Vini Júnior, com o Hendrick, com o Rodrigo, e daqui a pouco ainda vai ter o Neymar de volta, por que essa seleção brasileira não vai para frente, René? O brasileiro, e ele é um dos que nasceu, o brasileiro nascia com o drible na cabeça. E o europeu nascia com o passe. Porque ele tinha que fazer o passe que ele não tinha, o drible como nós tínhamos, né? Esse cara jogou com o Edilson Capetinha, né? Que estou sempre vendo ele aqui. Que jogador é aquele, né? Você forma um jogador igual a esse? Porque você com 6 anos... O menino não sabe limpar a bunda ainda, Vampeta. Ele já está numa competição que ele tem que ganhar e ele tem que seguir uma estrutura tática rígida para ele. E como é que você vai ter criatividade se você não pode colocar essa criatividade? Você não pode experimentar. Isso aqui é bom? Eu vou inventar isso aqui. É bom? Dar uma pedalada é legal? Onde é que você pode dar uma pedalada? Em que treinamento? Garoto, deixa ele pedalar, bota ele para jogar pelada. Porra, a resenha no futebol, qual é a brainstorm do futebol? É a pelada. Foi ontem que a gente estava comentando que o Bahia contratou um jogador de 7 anos. Você viu isso? Eu vi isso. Você viu isso? Eu vi isso. Professor, o senhor que já esteve lá, né, na seleção, tudo, né? Tudo, a gente está falando, no momento aí vai ter convocação agora para as eliminatórias, né? Essa troca toda de treinadores, né? E depois da Copa do Mundo que nós perdemos, já foi o Fernando Diniz, né? Ramon Menezes. Agora o Dorival. O que o senhor acha aí da chegada do Dorival? Fez alguns amistosos, Copa América. Qual é a seleção europeia que está mandando hoje na Europa? A Espanha. A Espanha. Quem é o treinador? Treinador da Sub-17, foi para a Sub-20, foi para a Sub-23 e pegou a principal. Isso é projeto. Isso é projeto. E aí você fala, quem são os nossos treinadores? Se eu não me engano, de 4 a 5 meses antes, o Tite avisou, não fico mais. Nós tivemos 5 meses para arrumar um treinador. E depois ficamos, se eu não me engano, 8 meses sem treinador, pensando num treinador que jamais falou no Brasil. Jamais, nunca teve uma entrevista do Ancelotti. E aí a gente coloca um grande treinador, que é o Fernando Diniz, um grande treinador, e diz para ele, você é interino. Vai ali. Então o cara chega ali e diz assim, bom, eu tenho que fazer tudo que eu tenho para fazer logo, ganhar os jogos, mostrar o meu trabalho, para de repente não ser interino. Então eu acho que foi... E agora coloca o Dorival, que tempo ele teve? Eu todas as vezes que cheguei num clube, Vampeta, o pessoal, a imprensa ficava louca comigo, assim, você conhece o elenco? Eu disse, não conheço. Aí os caras, peraí, você não conhece, quem é o goleiro? Aí eu dizia, o goleiro, o lateral. Pô. Ué, você falou o nome de todo mundo. Vê-lo jogando, eu vi. Conhecer é outra coisa. Você saber o fluxo e o refluxo da maré. A hora que o cara está aborrecido, como é que ele age? Quando ele está satisfeito, como ele age? O time está perdendo, quem é esse Vampeta? O time está ganhando, quem é esse Vampeta? Estou jogando fora de casa, quem é o Vampeta? Estou jogando dentro de casa, quem é o Vampeta? A hora que você estabelece, eu tenho ele no clube, quem é o Vampeta? Ele vem para a seleção, quem é o Vampeta? Então,
Se você viu esse cara em todos esses cenários sendo o Vampeta, pô, esse é meu jogador, pô. Esse eu quero até a morte. Eu concordo contigo No contexto. No contexto, eu acho que os jogadores aqui na formação tá ficando tudo igual, todo mundo preocupado com tática, e às vezes se perde alguns talentos no meio do caminho. Hoje o jogador mais jovem vai tentar um drible, algo diferente, é repreendido pelo técnico da base, então a gente acaba perdendo esses talentos, mas ainda assim surgem alguns grandes nomes, mas talvez a gente esteja perdendo outros também talentos aí no meio do caminho no processo de formação. Agora, a formação dos técnicos. Por que o Brasil, a gente vê vários técnicos argentinos no cenário internacional, inclusive técnicos argentinos comandando seleções aqui da América do Sul, técnicos argentinos, portugueses dominando cada vez mais o cenário do futebol brasileiro, que a gente inicia um campeonato brasileiro com mais técnicos estrangeiros do que brasileiros. 10 a 10. Mas o que está faltando para os técnicos brasileiros? Por que os técnicos brasileiros perderam tanto espaço? 7-1. O 7-1 foi um tiro muito forte na cabeça de todo mundo, né? A ideia inicial, 7-1, foi: os técnicos brasileiros estão ultrapassados, por isso tomamos 7-1. Vamos botar os jovens. Os jovens não estavam preparados. E aí, no caminho, nós queimamos alguns jovens. Poucos se deram muito bem, como foi o caso do Carille, né? O Carille pegou e conseguiu. Os outros, nós tivemos algumas dificuldades. E aí você traz um Jorge Jesus que faz um trabalho diferenciado. Eu fui o primeiro cara a falar do Jorge Jesus aqui no Brasil. Quando eu soube do Flamengo, eu digo, vai fazer bem ao Flamengo, vai fazer o futebol brasileiro. Agora, vamos falar, na real, dos técnicos estrangeiros. Nos últimos 10 anos, talvez tenhamos daqui de 30 a 40 treinadores estrangeiros. Quem fez sucesso? 2. Ponho mais. Eu coloco mais. Abel Ferreira, Jorge Jesus. Voivoda, 3. Bem lembrado, muito bem lembrado. Voivoda, trabalho longevo. Agora nós temos o Arthur Jorge, né, fazendo um trabalhão. E o Luiz Castro fez um trabalho excepcional. Não fosse a cabeça do dirigente, ele continuaria. Foi o Cristiano Ronaldo, eu sei a história. Ele saiu porque não quiseram dar mais um ano de contrato para ele. E os outros? Muito modinha, né, professor? Assim, no estrangeiro, tem caras que, até hoje mesmo, se você pegar o Diego Milito, que comanda o Atlético Mineiro, e outros aí... A pergunta que eu faço é a seguinte: o Sampaoli ganhou o quê? Porra, todo mundo que caiu um treinador, Sampaoli, para qualquer clube. Isso. Por quê? E aí eu vou dizer um nome que eu gosto, ele é muito bom treinador, mas se fosse brasileiro já teria sido demitido. O Caixinha. Ele é muito bom treinador. Mas se fosse brasileiro, já teria sido demitido. Não chegou a lugar nenhum, mas é bom treinador, porque eu sei das coisas que ele faz lá e como ele trabalha, é bom. Mas brasileiro teria sido demitido. Não se dá esse tempo. Então, essa é uma das razões. Ao brasileiro não é dado tempo, ao outro é dado tempo. E aí você precisa conhecer o jogador, você precisa saber como é que ele se comporta. É um quebra-cabeça. Entendeu? Você tem que saber, porque às vezes você tem duas peças, lindas aquelas duas peças, mas ela não se encaixa no quebra-cabeça. Então, como é que você sabe disso? Testando. Um exemplo que eu queria dar, do que eu falei do Milito, o que ele vem fazendo no Atlético Mineiro, e que o treinador lá, o brasileiro, foi mandado embora agora. O Seabra. Do Cruzeiro. O Seabra tem um jogo... O Cruzeiro vem de um problema... SAF e tudo, o Seabra controla tudo. Também achei que não estava mal, não. O Seabra passou o seguinte: ele começou com um time e indo bem, daqui a pouco um monte de contratação. Como é que você se ajuda? Não, e tem aquele áudio vazado do presidente, né? Também. Traga as contratações, o quê? Para botar. E o time estava indo bem. Tem isso. Aí ele fala que não, foi num grupo de amigos, mas o áudio vazou. Se você pegar, o mesmo problema passou no Coritiba. O Thiago, que era auxiliar do Ramon, eu contratei ele no Coritiba, como eu estava de head esportivo, cara muito bom. Estava com excelentes resultados, foram lá, contrataram 6 jogadores, tudo quanto é lugar, tudo que é nacionalidade, e tinha que colocar para jogar. Como é que você faz isso? Você não monta um quebra-cabeça assim, pô. Você tem que saber o que você quer e vai falando, pô. Então, tem uma série de coisas. Agora, eu acho que as nossas formações agora vão começar
a ter resultados melhores. Nós estamos com alguns treinadores saindo. E tem um outro problema. Todas as vezes que eu saí por quê? Eu saí porque o Brasil ou foi muito bem na Copa do Mundo ou foi campeão. Eu saí em 82 para os Emirados Árabes, porque nós tivemos aquele time na Espanha em 82, excepcional. Depois eu saí em 94 para a Jamaica, o Brasil tinha sido campeão do mundo. Pô, depois eu saí em 2002, o Brasil tinha sido campeão do mundo. Que o mundo árabe eu joguei lá. Tem muito isso de contratar a nação que for campeão, eles levam vários treinadores. Pode começar que você vai ver agora inundar de espanhóis no mundo todo, não tem jeito. Não tem jeito. E o senhor, professor, essa passagem, como foi a primeira oportunidade de ir? Foi para os Emirados Árabes? Foi para os Emirados Árabes. Eu fui trabalhar... No mundo árabe, Emirados Árabes, Arábia Saudita, foi para onde? Primeiro eu fui Emirados Árabes, né? Eu fui trabalhar o nome do time era Oman, aí trocou para Al-Qadisiyah, hoje é Al Emirates. É um time que fica em Ras Al Khaimah, ele fica a 60 quilômetros de Sharjah, 70 de Dubai, é tudo pertinho ali. Aquelas estradas que você bota 200 por hora, chega tudo muito rápido. E foi uma experiência muito interessante, porque foi na época, tinha muito. Que tinha, na época, Pedro, muitos treinadores brasileiros, a maioria tudo trabalhou. Foi interessante que o primeiro treino que eu dei, o Sheik viu e ele queria me contratar como jogador também, queria que eu jogasse. Essa garotinha ainda tá... Eu disse, não, aqui é só para ser treinador. Foi uma passagem super interessante. E toda vez que eu dou uma palestra ou eu faço mentoria com alguém, eu explico sempre isso, é a questão do horário, entendeu? E você vê que eu cheguei aqui, eu estava preocupado quando eu saí, o cara pegou, o Uber pegou errado o caminho, eu digo, cara, eu tenho hora, pô, eu tenho que chegar no horário lá. Eu quando cheguei lá, meu horário era 4h30, começava o meu treinamento. Pô, aí 5, 6, eu começava, esperava, 5h30. Vem do trabalho. 5h30, 6 horas. Polícia. Aí, uns 10 dias depois, uma semana mais ou menos, o manager me chamou e o supervisor disse assim, quando é que você vai começar o seu treinamento no horário? Cara, eu voei nele, né? Eu mato esse cara. O dia que você for responsável, seus jogadores forem profissionais, acabei com ele. Ele falou assim, jamais vão chegar na hora. Você não começa na hora, hein? Pô, no dia seguinte, 4h30, eu comecei o treino, devia ter uns 5 ou 6. No outro dia eu comecei 4h30, já tinha uns 10. Com uma semana, nunca mais tinha jogador atrasado. Porque muitos fazem outras funções, né? Seja do trabalho. Eles não eram profissionais. E dia de treinamento físico, se souber que é físico, eles não aparecem. Né, Brasil? Tinha esse problema. Não, lá era bola. Eu ainda peguei, tem que ser bola. Se botar, pode ser coisa de ficar rodando, fazer trabalho físico. Eu já peguei isso já em outros tempos, imagina só. Eu fui para lá em 2005, 2004. E eu peguei um Sheik que jogava no meu time, Ahmed, né? Ahmed jogava. Canhotinho, meio campo, bom. Mas eu não conseguia tirar tudo dele, sabe? Faltava alguma coisa. Pô, não tinha bicho, não tinha salário, não tinha nada. Eles jogavam, um era gerente de banco, o outro trabalhava E essa inundação agora de... Trabalham no governo, são funcionários do governo, né? O senhor que viveu muito pelo mundo, essa chegada de vários jogadores, né, internacionais, de nome, tudo, Cristiano Ronaldo, essa invasão na Arábia Saudita. Isso faz parte da geopolítica, né, cara? A Arábia Saudita, ela teve por causa de um assassinato que ele teve numa embaixada, muita pressão estava se colocando em cima da Arábia Saudita, aí o Catar vai e consegue uma Copa do Mundo, tem uma projeção grande, a Arábia Saudita é a mais rica e a mais populosa. Vaidosos pra caramba. E aí, amigo, agora é comigo, eu quero a Copa do Mundo e já está programada a Copa do Mundo. Finais de Supercopa da Itália, tudo. Né? Finais de Copa da Itália, tudo. Copa do Rei, da Espanha, tudo isso. Mandando para lá. Aí, o Qatar comprou o PSG. Dinheiro para eles não é dificuldade, né? Porque tem muito dinheiro, muito. A Arábia Saudita é coisa de um maluco, né? Mas você acha que é uma janela isso? Tipo assim como o Qatar, né? Que investiu, comprou Paris Saint-Germain. A China foi um período também, né? A China quis jogar o nome dela para cima e aí saiu contratando. Viu? O Oscar é um dos caras
um dos bilionários brasileiros é o Oscar, né? Um dos maiores salários do mundo. O Hulk ficou milionário lá também. Vários jogadores. Eu mesmo assinei em 2002, quando o Parreira assumiu a seleção, eu ia assumir o Guangzhou Evergrande, que o Filipão foi anos depois. Eu assinei contrato de 8 anos com eles, mas aí teve a gripe aviária lá, né? E aí quem me levou foi um grupo americano e ele disse assim, lá nós não voltamos por enquanto. Eu digo, vou voltar eu tô louco. Tem uma passagem muito interessante na carreira do senhor, né? A sua ida à Jamaica. Você já me conhece, já teve outros papos. Conta pra nós aqui como foi reunir, fazer uma seleção jamaicana, a sua mobilização. Tinha aquele atleta que era o mais... Walter Boyd. Conta um pouco para nós aí, professor. Eu não queria ir para Jamaica. Como chegou esse convite? Eu tinha ido em 89, antes de ir para o Mundial da Arábia Saudita com a seleção sub-20 de Carlos Germano, Cássio, Leonardo, Assis. Era uma seleção fantástica que nós tínhamos. E antes nós fomos fazer uma excursão no Caribe, na América. E aí jogamos na Jamaica e ficamos lá 10 dias, se não me engano. Então eu comecei a saber tudo do futebol, e o futebol lá era abaixo de zero, era pior do que o do bobsled, aquele carrinho na neve. Na neve, o filme lá. E aí, Jamaica abaixo de zero. E aí o Brasil queria entrar na segurança da ONU, Comitê de Segurança da ONU, né? Precisava uma cadeira, e viajou o Caribe oferecendo cooperação técnica para ganhar o voto depois lá na ONU. E ofereceram, e a Jamaica estava com um novo presidente, e aí ele disse, olha, eu quero um treinador de futebol, Brasil campeão do mundo. O primeiro-ministro escreveu uma carta e mandou aqui para o Itamaraty. O Itamaraty mandou a carta para o João Avelange e para o Espezinho Neto, que tinham a Academia Brasileira de Futebol aqui, que era deles, e eu ajudei a montar muitos cursos, dei muitos cursos. O Espezinho gostava muito, mandou meu nome. Quando eu cheguei aqui, eu estava voltando do Catar, que eu passei 4 anos e meio no Catar. Ele disse, olha, tem um convite para Jamaica aí. Eu nem pensar, tá maluco. Fazer o que lá, rapaz? Mas Deus, né? As minhas filhas dizem que não existe coincidência, existe jesuicidência. É Jesus colocando as coisas. E aí, quando o presidente da federação chegou ao Brasil, o Espezinho teve que ir à Coreia, ligou para mim e disse, pô, René, você está no Brasil, recebe os caras para mim lá, tá? Aí fui receber. Como é que eu vou receber? Disse, são 2 pretos grandes, muito bem vestidos, vai ter terno inglês, gravata italiana, vai ser um espetáculo. Tá bom, quando eu cheguei lá, não tinha como não ser. Eu digo, senhor presidente da federação, eu mesmo, o professor Espezinho mandou pegar ali. Tá bom, saiu andando o Espezinho, o Vampeta. Largaram as malas. Eu tive que carregar as malas dele. Que louco, cara. Eu fiquei louco com aquele, né? Botei as malas no carro. Digo, esse cara me paga, cara. Ele vai ver. E aí fui dirigindo e ele, pô, ele é grandão. Ele era maior do que você, pô. Maior do que você. E ele disse assim, o que é aquilo ali? Aí eu disse, aquilo é a Marinha. O que é aquilo lá? O supermercado, na Avenida Brasil, indo pra Copacabana. Quando eu estou no meio, ele na pose, ele diz assim, você, porque eu não sou professor no inglês, eu sou teacher, porque eu tenho educação física. Professor, você tem que ter o doutorado. Mas ele pergunta, você conhece o professor Simões? Eu disse, conheço. Ele fez assim, porque imagina, se um motorista de táxi, um motorista de carro de aluguel conhece o professor Simões, esse cara é famoso aqui, né? É mesmo? Você conhece? Conhece muito? Muito. Você sabe onde ele está? Eu não sei. Onde é que ele está? Do seu lado. Pô, morreu. Ele morreu, cara. Aí fomos pro hotel, eu já dei a primeira que eu queria dar nele, pô. Eu estava de tênis, estava de camisa baby look, calça jeans, largado. Eu não queria ir para lá. Aí sentei com ele no café, digo, o que o senhor quer? Ele, eu quero ir para a Copa do Mundo. Eu digo, é mesmo? Eu digo, aí peguei um guardanapo e escrevi num guardanapo 10 coisas que ele tinha que fazer. Eu disse, olha, eu vou escrever 10 pontos aqui. Se você fizer, você tem alguma chance. Agora, se você não fizer, eu te garanto que você não vai à Copa do Mundo. Era
fazer uma seleção permanente, alugar uma casa para todo mundo morar junto, o governo pagar 70% do salário de todo mundo, ter uma companhia aérea, uma companhia de alimentação, uma comissão técnica estruturada, um projeto. Botei tudo aí para ele. E ele falou assim, e a nossa entrevista? Eu digo, eu não quero. E tinham mais 4 treinadores para ser entrevistados. Porque eles colocaram 5 pontos, cara. Tinha que ser ex-jogador de futebol, formado, treinador formado, tivesse trabalhado no mundo árabe, soubesse inglês e tivesse experiência internacional. Eu tinha tudo isso, tinha outros 4. Ele entrevistou os 4. Quando eu cheguei de noite, eu disse, e aí, quem é o treinador? Eu sei quem é o melhor para mim, é você. Esse cara é maluco. Esse cara ligou para Brasília, ele foi para Brasília, o Itamaraty encheu o meu saco. Você tem que ir lá, tem que ir lá. Ele voltou dizendo, está tudo resolvido. 3 meses, teu salário, eles vão pagar? Eu digo, não. Aí eu disse assim, agora eu já descobri como é que eu não vou, né? Eu só vou se for 4 anos. 3 meses eu não vou. Tá bem, eu te dou um contrato de 4 anos. Aí, esse salário que eles deram, eu quero o dobro desse salário. Eu digo, agora acabou. Tá bem, eu te dou esse salário. Fez de tudo. Eu disse, tá bom, então vai. E ele me ligava todo dia. Quando é que tu embarca? Mandou as passagens, né? Quando é que tu embarca? Eu disse, quando chegar o contrato. Não, aqui tu assina. Eu digo, não, tem que vir pra cá. E com tudo escrito que nós combinamos. O contrato chegou, cara. 4 anos, aí eu fui para lá. O primeiro jogo que eu assisti, Vampeta, era num campo parecido com aquele que você disse que joga, que foi contra a seleção, que não foi. Um catado, claro. Um catado que eu arrumei, mas foi um campo igual aquele, que não tinha bancada, nada. Nossa. E aí tinha uma corda em torno do campo. Óbvio que ninguém ficava atrás da corda, todo mundo passava. O time atacava, ninguém entrava dentro do campo. O time atacava para cá, o pessoal voltava. Meu Deus, é aqui que eu tenho. Aí comecei a chamar todo mundo e ver o que eu tinha. Tinha taxista, carregador de mala, barman, trabalhou. Quem não trabalhava, não fazia nada. E aí vamos começar. E aí traz para o Brasil. A primeira coisa que eu fui no governo, disse, olha, quero levar para o Brasil. E aí trouxe para o Brasil. Primeiro ano que nós viemos aqui, nós fizemos 18 jogos, cara. 18 jogos, a gente só jogava com o segundo, às vezes o terceiro time dos clubes. São Paulo, eu quero um jogo, tá, vem aqui. Aí era o terceiro, e aí era 6-0, 7-0, 8-0, uma loucura. O último jogo, eu disse, pô, esse eu tenho que ganhar. Aí perguntei ao professor Walter Gama, que a gente estava em Rio Claro, eu pedi para ele, me arruma um jogo para a gente ganhar, cara. Arruma lá no interior de Minas, quando um time de fábrica, a gente bota o nome da fábrica, Futebol Club. E que dia vai ser o jogo? Eu digo, domingo. Que horas? 8 horas da manhã começa o jogo. Os caras vão chegar bêbados e nós vamos levar os 3 árbitros no ônibus com a gente. Levamos. Empatamos aos 47 do segundo tempo. Olha, nossa, nem assim, não, cara. A gente fez análise de desempenho, o trabalho foi muito bem feito lá. A gente dava 120 passes em 90 minutos, com 70% de passes errados. A gente tinha 30% de passes, ou seja, 36 passes certos em 90 minutos para ganhar um jogo. Não ganhava. E aí eu comecei a pegar a seleção de 94. Eu tinha um judeu que tinha um software e veio trabalhar comigo. Mandou o cara que trabalhava com ele, Rick Figueiredo, trabalhar comigo e a gente viu. O Brasil tinha 600 passes por jogo em 94. Eu digo, eu quero chegar a isso. E aí a gente começou a trabalhar isso. Eu sempre falo para quem... Você também foi para todo mundo, eu sempre falo, quem mede, controla, quem controla... Você foi para a Inglaterra também pegar filhos de... Depois, isso foi no final. Já no final, né? O último, foram os 6 jogos finais. Eu joguei 20 jogos para classificar. Já tinha jogado 14, foi quando eu mandei o Walter Boyd. A estrela do time, conta essa aí. Estrela do time, né? A estrela do time. E nós fomos passando, né? Fomos passando e as coisas acontecendo. E eu tinha esse jogador, o Walter Boyd, era um espetáculo esse cara jogando. Mas ele queria a bola para ele e as regras estão sempre amenizadas, né? E eu, não tem jeito. E punia ele, punia, até que uma hora eu digo, não dá mais. Ou eu tiro ele, e eu cito sempre o Romário de 2002, sem saber da história toda do Romário. Mas na minha cabeça passa o seguinte,
ou eu tomo uma decisão ou eu perco o grupo. Porque se fica, o grupo vai dizer assim, para um pode, para os outros não podem. Então, sai e vou embora. E aí, classificamos, eu fui à Inglaterra, consegui 4 jogadores, filhos de jamaicanos que jogavam lá na primeira divisão, que não era na Premier League. Trouxe, classificamos, e aí nós estávamos na fase final e fomos jogar na Inglaterra contra o Queen's Park Rangers. E aí, quando eu chego na Jamaica, tem o ministro da Defesa, o chefe da polícia, todo mundo no aeroporto, desci a escada, os caras me tiraram para um canto, só, a partir de hoje você vai andar com a polícia secreta do primeiro-ministro, porque tem um plano para te matar. Aí foi descoberto lá na comunidade do Walter Boyd. Ele não tinha nada a ver com isso, mas a comunidade dele estava muito furiosa com isso. E eu disse, pô... O engraçado foi que o Chico Santos, que foi goleiro do América, do Botafogo, era meu treinador de goleiro. Ele é muito parecido comigo, ele usava bigode, que nem eu. No dia de jogo, quando ele chega, tô vendo o Chico diferente. O que é que Chico? Ele tirou o bigode. Falou, não vou morrer nessa aí, não. Ele, Chico, tirou o bigode. Ele, pô, vai que o cara se engana, pô. Não tem problema, ele não foi, né? Eu acabei levando ele no final. Teve uma conversa, você me contou depois, alguma coisa que pegou ele numa conversa. 6 meses depois, sentei com ele e eu levei. E ele acabou jogando os 3 jogos, entrou. Não era titular, que ele perdeu tempo, mas ele foi, não me deu problema nenhum. Agora mesmo eu fui à Jamaica receber uma chave lá de Mandeville, uma cidade, e teve um jogo, e eu joguei, e quando eu cheguei lá, ele não tinha chegado ainda, eu fui lá e botei a mão na camisa 10 e coloquei que eu ia jogar com os jogadores, e ele jogaria no meu time. Quando ele chegou, ele disse, pô, você pegou a 10? 10 sou eu, cara, eu jogo mais do que você. Aí ele jogou no outro jogo e foi muito legal, tivemos um relacionamento bom. Em 2008 você volta para a Jamaica, né? Era a mesma coisa, a organização? Não era a mesma coisa, era totalmente diferente. Não tem jeito, cara, se você não tiver tempo para arrumar nesse sistema que você tem agora, que você tem 7 dias, você tem 7 dias com o time, vai gastar 2 dias jogando, 2 dias descansando. Quantos dias você tem para treinar? 3 dias você tem para treinar. Então é muito difícil você conhecer o vampeta de cada um, né? Eu estava até dando uma olhada aqui, Renê, você que foi campeão também no Irã, né? Foi com o Irã. No Irã também, né? Outra passagem aí de destaque sua no cenário internacional. Com a seleção olímpica. Gostei muito, cara. Vou dizer, o pessoal do Irã, que qualidade tem os jogadores. Eu acho que depois do Iraque, a pena o Iraque ter sido destruído com a guerra, que a melhor qualidade ali do Golfo era o Iraque. E depois, para mim, o Irã. Agora, a organização é que pegava muito, né? Pegava muito, mas eram jogadores de muita qualidade e um dos polos mais vaidosos que eu peguei na vida. Esse meu nariz aqui, duvido eles manterem esse nariz lá. O tempo todo você vê pessoal faixa no nariz, porque eles operam a cirurgia lá o tempo todo. Os jogadores no vestiário, um negócio assim incrível, cara. De cuidar de cabelo, perna raspada, uma vaidade muito grande, mas uma qualidade dos jogadores excepcional. A gente falou da sua passagem, né, pelo futebol do Caribe, 2 vezes campeão da Copa do Caribe, né, com Jamaica e também com a seleção trinitária. A gente está falando da sua passagem pelo futebol árabe, Irã, pelo Catar, campeão da Liga do Catar em 1990 com o Al Rayyan. E a gente também estava falando aqui do futebol brasileiro que precisa em muito melhorar o seu nível de jogo. E essa melhora passa, é claro, pelos técnicos, por quem comanda o futebol, pela formação dos jogadores. Mas falando especificamente aqui da seleção brasileira, e acho que de um assunto que muita gente aborda com você, acho que deve ser a pergunta que você mais responde, ainda por conta daquela sua declaração sobre o Neymar, né? Estamos diante de um monstro, né, que você disse ali, Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro, que tem o pênalti, que tem a disputa do Marcel com o Neymar, e o Neymar briga com o Dorival, e depois do jogo você dá essa declaração que ficou marcada até hoje, né? Deu certo, você acha que essa declaração, anos depois, você analisando assim, o Neymar hoje, talvez, você considera um exemplo para os mais jovens? Você acha que o Neymar ainda está longe de ser um exemplo?
Tecnicamente, não temos ninguém igual a ele no Brasil hoje. Ninguém. Não sei qual é a opinião do Vampeta. Também, eu acho. Tecnicamente... O Vinícius Júnior pode ser até agora eleito o melhor do mundo, mas tecnicamente... O repertório dele é... O repertório do Vinícius Júnior, comparado ao do Neymar, é infinitamente inferior. O repertório dele é absurdo. É absurdo. Então, vamos começar falando assim, porque eu jamais falei da técnica do jogador. Nunca. Sim. Nunca. Eu falei do comportamento. Como se quiser fazer um paralelo ali, eu jamais falei da capacidade do Abel Ferreira como treinador. Eu falo do comportamento do profissional na beira do campo. Eu acho que não é legal esse comportamento que a gente passa e isso interfere no árbitro, interfere no futebol. O que eu falei foi exatamente do comportamento, porque eu tinha um dos assistentes do Dorival, tinha sido meu assistente 4 anos atrás no Coritiba. Então eu sabia das coisas que estavam acontecendo ali, então eu já tinha algumas referências, né? E se você pegar, não sei, no jogo com o Corinthians, ele dá um balãozinho no Chicão, tumulto. Vai jogar contra o Avaí, tem um tumulto lá com a comissão técnica do Avaí. Vai jogar no Ceará, tem um tumulto com o João Marcos. E aí vem o nosso jogo. Toca o barco. Estava 2-0 para a gente. E aí eles conseguem fazer 2-1, 2-2, 3-2. E aí ele bota o repertório dele todo em jogo. Jogou muito ali depois, né? E aí quando tem o pênalti, teve aquele comportamento. E teve um agravante de que na hora da saída, Vampeta, ele não voltou para o campo do Santos. Ele ficou no campo do Atlético. E o árbitro, o gaúcho, que eu gosto da benção dele, como é que me fugiu o nome dele agora? Voaden. E eu fui lá e disse assim, Voaden, você deu a saída com esse jogador. Você tinha que dar cartão quando houve a troca de ofensas com o treinador. E dava o outro cartão, você ia ajudar a educar esse menino, ele precisa disso. Acabou o jogo, perdemos de 4-2, fui para o vestiário, dei todas as minhas entrevistas. Quando o pessoal estava saindo, eu disse, não, volta. Já que está faltando um. Volta que está faltando. Nós temos que educar desportivamente. E eu agradeço muito a Deus todos os dias de ter usado desportivo. Como eu não era nada preparado, eu não tinha um discurso preparado, mas me veio isso desportivo. Senão eu estaria falando da educação dele, com mãe, com pai, e eu não tenho direito a falar desse tipo. E eu acho que em determinado momento ajudou sim. Eu acho que a saída, aquele tempo, melhorou. Quando ele foi para o Barcelona, ele jogou muito. Mas a maioria Barcelona. Quem acompanha o futebol da imprensa, todo mundo, com o passar do tempo, concordou com tudo aquilo que você falou. Sim. E eu acho que a saída dele para o Barcelona... Até hoje, todo mundo naquilo lá... Tecnicamente, igual você disse, não se discute, mas às vezes o extracampo ou alguma outra atitude dele, a gente fica meio assim, né? O futebol é diferente, sabe por quê? Em qualquer mundo corporativo, você é contratado pela tua competência e mandado embora pelo teu comportamento. Essa é a regra do jogo. No futebol, não é assim, porque você tem um ativo que vale milhões. Como é que você dispensa... Professor, você acha que ele ainda volta naquele alto nível e pode fazer uma grande Copa do Mundo? Você que já esteve em Copa do Mundo, tem essa visão global toda do mundo todo, dá ainda? Porque uma coisa que todo mundo compara com o que foi o Ronaldo, né? Sim. Tive na Copa do Mundo em 2002, o Ronaldo teve várias lesões e ele consegue dar aquela volta, mas em torno dele tinha... Essa é a diferença que a gente tem que ver agora. Né? Entendeu? Uma coisa... Aí a pessoa falou, o Messi. A seleção da Argentina se mobilizou todo em prol do Messi. Olha, isso. E aí? Quando você pega o Maradona que vai para o Napoli, o Maradona faz assim, ó, levanta o Napoli, levanta a seleção. Sim. Mas o Messi não conseguiu. Mas agora a seleção se reuniu, juntou para levar o Messi, né? Mobilização, o que joga aquele time todo coletivamente é um absurdo. Então, teremos essa seleção para dar condição para o Neymar colocar o jogo dele, facilitando, a seleção facilitando para que ele jogue, que Davi agora, ele voltou agora. E tem um detalhe, hein? Ele vai voltar
com alguns conceitos muito bons. Ele está trabalhando com o Jorge Jesus. Verdade. Quem trabalha com o Jorge Jesus melhora e muito nos seus conceitos sobre futebol. Mas até sobre esse episódio do Neymar, no meio do futebol todo mundo conversa, evidentemente chegou essa história no Neymar, com certeza ele deve ter assistido, que o Brasil inteiro assistiu na época. Você tem algum relato do Neymar, assim, ter ficado muito irritado com você, ou depois chegaram a conversar, depois desse assunto? Não, nunca estivemos juntos. Ele foi num programa da Hebe Camargo, aquele que as mulheres perguntavam para um homem, homens perguntavam para uma mulher. E teve uma que disse assim, teve um cara aí, não falou nem o meu nome, né? Teve um cara aí que falou que você era um monstro, que ia virar, não sei o quê. Aí a Hebe entrou, não sei se a Hebe me conhecia ou não conhecia. Disse, essas pessoas não merecem nem ser mencionadas. Aí ele virou e disse, não, o professor é uma pessoa séria. Ele falou isso. Quando ele falou isso, eu digo, opa, merece agora uma aproximação. Eu escrevi uma carta para ele, explicando que não tinha nada pessoal, que eu não queria chorar como meu pai chorou em 1950, e nós estávamos prestes a ter uma Copa do Mundo no Brasil, 2004. Mal sabia aí que eu ia chorar muito mais que o meu pai, né? Porra, 2-1 para o Uruguai é uma coisa, 7-1 é outra história. Em casa, né? E depois mais 4, porra, nós tomamos 11. E aí escrevi para ele, dei a esse meu ex-auxiliar, que entregou para ele, disse que ele leu a carta assim, agradece o professor. Teve esse episódio agora da Netflix, né? Que ele fez a série lá, né? E aí ele disse, vamos começar com um cara que falou o monstro aí. E ele disse, agora é fácil falar porque eu não estou na 5ª divisão, né? Eu me dei bem. E aí eu relembrei um episódio do Marcelo Henrique, né? Um ponta nessa seleção sub-20, Marcelo Henrique era do Fluminense, era um espetáculo, Vampeta. Perna longa, cara. Pô, driblava bem, cruzava, batia falta, cabeceava, fazia gol, fazia tudo ele. Mas a cabeça, Deus do céu, cara. E eu, como um dirigente do Fluminense disse que eu estava perseguindo o garoto, eu disse, sabe de uma coisa? Deixa ele, vou largar ele. Me arrependo, cara. Hoje ele vive largado, de favor. Me arrependo muito. Eu devia ter pego muito no pé daquele menino e prometi, né? Prometi nunca deixar de fazer isso. Até porque eu tinha uma outra história com um amigo meu que eu larguei ele e ele acabou se matando, né? O cara entrou nas drogas, era muito meu amigo. Eu comecei a namorar minha esposa e um dia ele bate na minha casa, da minha noiva lá, e queria conversar comigo, eu mandei ele embora. Na minha cabeça, naquela época, eu achava que quem entrava em droga é o maior absurdo do mundo, né? Hoje a gente sabe que nem sempre a culpa é do cara. O cara, às vezes, é levado a isso, ele precisa de um ombro amigo, ajuda, a gente está presente. E naquela época eu disse para ele, vai embora, largue as drogas e depois volte. E aí, no dia seguinte, ele deu um tiro na cabeça e eu soube depois que ele teria dito para o pai que eu era a chance que ele precisava. E eu não dei essa chance. Então, eu não me arrependo de ter falado nada do que eu falei, porque se ajudou ou não ajudou, eu, pelo menos, tenho a minha consciência tranquila. Já no caso do Marcelo Henrique, eu falhei. Eu devia ter falado e não falei. Pô. Não falei e digo, tá bem, vão reclamar, deixa. E do Neymar, não. Porra, aqui em São Paulo, eu tive que sair do supermercado um dia, pô. Eu estou num lugar do outro, estou escutando no outro corredor, porra, quem tá aí é o René, que falou do Neymar, não sei quem. Eu digo, cara, tem mais de um aí, é melhor eu dar uma saída. Eu dei uma saída, pô. E a passagem na seleção brasileira feminina? Como foi essa experiência? Foi fantástico. Eu comparo muito a seleção feminina com a jamaicana, porque na jamaicana, além de você ter que trabalhar, você tinha que trabalhar o racismo, que era muito forte. Eu até digo, eu não sabia o que era racismo. O pessoal, você disse que no Brasil não tinha racismo. Eu não disse isso. Eu não sabia. Eu nasci no pé do morro, pobre, jogando futebol. Que amigos você tem? A rapaziada toda, a gente não quer saber quem é branco, quem é preto, quem é marrom, não quer saber. E no futebol também não. Então lá nós combinamos o seguinte, nós temos que fazer isso muito forte para a gente ter voz e dizer, isso é nojento, racismo é nojento, preconceito é nojento. E com as mulheres foi muito parecido.
o preconceito que elas sofriam, né? Eu disse, olha, se a gente for muito forte aqui, a gente consegue mudar a CBF, a gente consegue mudar o COB do jeito que eles olham. Porque eles olhavam para elas absolutamente como se fosse nada, né? Então, isso foi uma coisa que a gente... Muito parecido, um e o outro, sabe? De você acabar com esse preconceito e acabar com esse preconceito. Hoje você vê elas absolutamente livres para dizer, eu estou casado aqui, estou com uma filha, estou casado ali, estou tendo... Está ótimo. Então, eu acho que 2004 foi o pontapé. Um pontapé muito legal. Foi a primeira grande competição da Marta. Logo depois ela ganhou a melhor do mundo por causa dessa competição. Trabalhar com a Marta, a Cristiane, que eram as duas pontos de referência, né? Eu tenho 3 filhas. Na época eu tinha 25 anos de casado, hoje eu tenho 49. Então eu tinha 4 mulheres na minha vida, eu sei o que é obedecer, pô. Eu sei. Quem manda são elas, pô. Então eu sabia muito bem como tratá-las, né? A mulher precisa ser ouvida, a mulher precisa verbalizar. Então eu tenho um caso que eu sempre conto, que é muito engraçado. Acabou, uma jogadora veio e disse, professor, aquela jogada assim, 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 lembra disso? Como é que ele podia ter feito isso? Aham. Quando acabou, ela me deu um abraço e disse, nossa, como você me ajudou. Ela só precisava ser ouvida, entendeu? O homem não. O homem, se você dá uma preleção e diz assim, alguém não entendeu, duvido alguém levantar o dedo, vai ser sacaneado o tempo todo. Porra, que otário, porra, o homem ali. A mulher não, ela levanta e diz assim, olha, eu não entendi, pode explicar de novo? Então, tem que ser guardada essas diferenças. Ela, você tem que se aproximar mais dela. Ela precisa estar mais junto, sentir que ela faz parte ali e você está junto com elas. Óbvio, separando todas as junções que não se devem, e a gente viu algumas coisas acontecendo em clubes no Brasil. Os homens não. Você tem que dizer, olha, eu estou perto, próximo, mas não sou um de vocês. Porque se você deixar ser um deles, tu vai ser sacaneado o tempo todo. Porque são. Então, essa diferença fez muita diferença. Depois, essa posição fez muita diferença. E depois, ensinar o jogo para elas, né? Porque elas não sabiam o jogo, né? Começaram. A Juliana Cabral, que trabalha hoje na Cazé TV, que é uma comentarista sensacional. Eu me lembro que quando voltou da Olimpíada, ela me ligou do Morumbi, o primeiro jogo que ela foi. Eu vou voltar com ela domingo. Ela é fantástica. Ela me ligou e disse, professor, é outro jogo, é outra história. Eu não sabia que era assim. Então a gente tinha lá a escolinha do professor Simões, que a gente, antes de entrar, e eu passei a desenvolver isso. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Jorge Jesus, né? O treinamento em sala, antes de você ir para o campo, você conversa tudo que vai ser feito, tudo que vai ser treinado, e no campo você executa para ver se dá certo. E isso a gente fazia com elas. E foi assim, isso o Dica de Focati foi meu treinador. Hein? O Dica de Focati, treinador holandês, ele fazia isso muito no PSV. Com a gente lá atrás. E a gente mostra, né? A gente mostra o que vai ser e você aí vai e executa lá. E aí a opinião, né? Dá ou não dá. Eu, por exemplo, nenhum intervalo meu eu quebro o protocolo. Eu saio dali, vou para o analista de desempenho, 5 questões, se deixar, o analista vai te dar 30 opções e coisas que tem que acontecer no jogo, só 5. Meus assistentes vão no quadro e viro para os jogadores e pergunto, me digam alguma coisa. Eu já tive jogo de eu não abrir a boca, pô. Os jogadores falarem lá, eu digo, vocês acham que é isso mesmo? Então bora, vamos fazer, pô. Você está lá dentro, o jogador está lá dentro, ele está sentindo. A gente tem que devolver, eu acho que a gente tem que devolver o jogo para o jogador, pô. Desde que tenha responsabilidade, são eles ali dentro que vão definir isso. Eu vou largar a bola, eu treino eles até chegar no ataque de lá. Não. Eu vou treinar tudo e vou dizer sempre para eles o seguinte, olha, decidiu na individualidade, legal. Não tem como decidir, faça uma jogada que nós treinamos. Durante esse bate-papo, você destacou em mais de uma oportunidade o trabalho do Jorge Jesus, que antes dele dirigir o Flamengo, você já sabia... Já conhecia. Ele podia ter sucesso, né? Podia fazer bem ao Flamengo. Por quê? Por que o Jorge Jesus é esse cara tão diferente, você acha, no meio do futebol? Ele é um maluco, alucinado por estudar futebol. Ele acaba um jogo,
ele dentro do ônibus voltando, ele já está vendo o vídeo. Ele já está vendo. Ele é extremamente detalhista, entendeu? Ele é muito detalhista e outra coisa, ele não se preocupa de que o jogador vai ficar aborrecido ou não interessa. Eu estou fazendo pro bem dele, dane-se se ele não gostar. Quer ficar aborrecido comigo, fica, vamos embora, vamos à luta. E essa é uma coisa, você não está ali para agradar o jogador. Sim. Né? Eu estou dando aula na CBF Academy e eu até dou um exemplo de um jogador em que eu tirei o jogador e ele estava sendo muito vaiado. Nós estávamos jogando um jogo com Curitiba e eu estava vendo uma coisa que esse jogador tinha que fazer. E eu chamei o outro no banco e disse assim, olha aquilo ali, ó. Se você entrar entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo, nós vamos ter esse espaço, ele não está entrando. Eu vou conversar no intervalo com ele. Se não resolver, você vai entrar no lugar dele para fazer isso. Conversei, 5 minutos de jogo, pênalti. Quem foi bater o pênalti? Ele foi bater o pênalti. Perdeu o pênalti. O que aconteceu? A torcida caiu em cima dele vaiando. Com 10 minutos ele não estava fazendo o que eu pedi, eu chamei o jogador e disse, o senhor não vai fazer uma sacanagem dessa com o fulano. Tirar ele? Eu digo, claro, eu não trabalho para ele, eu trabalho para o grupo, pô. A torcida não me interessa, ela está gostando ou não está gostando, vai lá, entra. Saiu 2-0. No dia seguinte o cara estava louco comigo, né? Entrou na minha sala e disse um monte de desaforos, eu só balançava a cabeça. Quando ele acalmou, jogou tudo, eu disse, manda chamar o fulano. Aí foi o fulano e disse, conta a história, como é que aconteceu. Eu não trabalho só para você, eu trabalho para o grupo, cara. Porra, aí eu vou cuidar de você e os outros. Você não acha isso injusto? Eu não tiro você porque a torcida está te vaiando. E os outros vão perder o jogo, vão perder o bicho, vão perder o campeonato, vão perder tudo por causa de um. Não, os sistemas são todos. Agora, eu tenho que ter consciência de fazer. E na divisão de base do São Paulo, professor, qual foi o problema? O problema ali, eu digo que talvez tenha sido a forma como eu tratei o Juvenal Juvencio, né? O Juvenal era muito grande e eu poderia ter amenizado um pouco mais com ele. E ele tinha a Cotia, que era a menina dos olhos dele, né? E eu comecei a mudar muita coisa, e hoje muita coisa foi mudada por mim, e hoje está melhor ainda, que eu já sentei lá, quem está no meu lugar lá faz um trabalho excepcional, está muito lindo a divisão de base do São Paulo. E aí eu não tive muita paciência com ele, teve uma ocasião que ele mandou 8 jogadores para ir para sub-20 e eu não sabia de nada. Quando eu vi aquilo, eu digo, vou arrumar minha mala. Aí me convenceram a ficar. E esses 20 jogadores, quando eu fui fazer a pesquisa, nenhum podia ter ido para o São Paulo. Nenhum. E aí eu tive uma discussão pesada com ele. Ele falou que eu tinha pessoas, olheiros e tal. Eu digo, então manda todos eles trocar o óculos, porque nenhum deles vingou. Nenhum deles chegou no profissional do São Paulo. E aí ele ficou muito irritado. Teve uma hora que eu tive que parar de falar com ele, que ele ficou tão vermelho que eu digo, nossa, esse homem vai infartar aí. E aí não deu jeito, não. Uma semana depois veio alguém conversar comigo, pô, Reni, você não pode brigar. Eu não brigo com ele, eu estou falando a verdade. Eu sou o cara, na minha função, mais bem pago do Brasil, tenho todas as mordomias. São Paulo é espetáculo trabalhar no São Paulo. Trabalhar no São Paulo é um espetáculo. E aí eu não posso fazer isso. Cara, pô, Reni, o que vocês querem? Vocês não querem me demitir, né? Você não vai ter como justificar. Eu peço demissão e vou embora. E aí eu pedi demissão e saí, mas triste demais, porque é bonito trabalhar. Estrutura toda, né? Muito bonito. No Flamengo também chegou a trabalhar, né, professor? Trabalhar, o Flamengo foi 3 meses. 3 meses, né? Ali era no profissional, né? Ali, já estava, não era esse Flamengo hoje. Ali não dá nem para contar o que aconteceu ali, porque era uma confusão, cara. E eu saí da Jamaica para vir para o Flamengo, 2000. E para a gente encerrar, estamos chegando infelizmente já à reta final desse Reis da Resenha. O professor René Simões deixou a carreira de técnico, né? Se aposentou. O que anda fazendo, René Simões? Palestras? Com saudade, né? Com saudade. Você voltaria a trabalhar hoje? Se alguém se atrever aí, até volto, sim.
Não sei, futebol é muito saudade. Quem senta aqui sempre nessa cadeira, sempre dá notícia boa. Que legal. Dá saudade, sim, cara. E Então, a gente vê tanta coisa. Pode ajudar demais ainda no futebol, coisa, pessoa, né? porra. Pois é, cara. Tem muita gente aí que tá envolvida que não sabe nada, né? É a verdade mesmo. O último trabalho foi em Botafogo e depois Figueirense. Figueirense. Botafogo Figueirense, que eu até li aqui na nossa pauta. No Curitiba, em 22, como head esportivo. Professor, como treinador, como coordenador, quer estar no... Tem espaço. Tem que estar dentro, né, cara? da Tem parada. espaço. O negócio tá circulando Tá na circulando. veia. Muito obrigado, Renê. Tamo junto, hein? Obrigado. Muito pouco tempo, é resenha demais do que pô. tem aqui, não dá pra perguntar tudo, não. Dá pra fazer uns 3, 4 Reis da Resenha fácil com o nosso Renê Simões. Vamp, obrigado. Mas a história, quando eu conto que foi a seleção da Jamaica, é pá. A história tem que ter um brilho. Foi bom. Já pensou, chegou lá, ó, Renê Amor, mas, de amigo lá pra gente brincar. Mas era só tem essa parte. Todo o resto é verdade. Show! Muito obrigado, Renê Simões, Vampeta, a você pela audiência. A gente vai ficando por aqui com o Reis da Resenha pela Jovem Pan. E na semana que vem, mais um convidado especial no Reis da Resenha. Tamo junto. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.